Boa tarde, estamos aqui agora na nossa aula de ciências. Hoje iremos começar na página 122, tá? Que diz o seguinte: prevenção de acidentes relacionados ao uso de objetos e materiais. Alguns objetos e materiais podem se tornar perigosos caso não sejam manuseados de maneira adequada. Portanto, ao explorá-los, é muito importante estar sempre atento para evitar acidentes. Chamamos de objetos cortantes aqueles que podem causar cortes, como a tesoura, né? Quando, então, gente, nós vamos usar a tesoura, nós precisamos o quê? Ter muito cuidado. E vocês, principalmente que são crianças, devem usar tesouras sem pontas e nunca utilizá-las sem que um adulto esteja perto, tá? Para vocês usarem com muito cuidado. Outro material que pode causar cortes e ferimentos graves é o vidro, né? O vidro, que é um material não resistente, né? Esses objetos feitos de vidro se quebram facilmente. E se tiverem contato com o nosso corpo, podem causar cortes profundos, né? Então, se a gente não tomar cuidado, o vidro se quebrar, ele pode nos causar cortes muito feios, né? Faz a gente sangrar bastante. Então, quando nós vamos recolher os vidros quebrados, nós precisamos de uma pá e uma vassoura. Nunca devemos pegar cacos de vidro com a mão, tá? E se nós formos descartar esses vidros, a gente deve fazer o quê? Colocar em um papel, né, de jornal enrolado ou dentro de uma caixa de leite vazia. Colocar dentro de uma sacolinha e especificar que é vidro. Por quê? O coletor de lixo, na hora que ele for coletar o lixo, ele vai pegar com mais cautela e não vai se machucar, tá bom? Há também objetos feitos de materiais tóxicos, como algumas tintas e determinados tipos de plásticos, que quando entram em contato com o nosso corpo, podem nos fazer mal. Por isso, gente, que para evitar esses acidentes, é importante não colocar brinquedos ou outros objetos na boca, né? Porque a gente não sabe se eles são tóxicos. Tóxicos é algo que faz mal para o nosso corpo, tá? E aqui, né, nós temos as crianças pequenas que costumam levar objetos à boca. Por isso é importante que eles não sejam feitos com materiais tóxicos, né? São materiais que não fazem mal ao ser colocados na boca, tá? Eles são atóxicos. Um exemplo disso é a massinha, né? A massinha ela é atóxica. Claro que a gente não deve colocar a massinha na boca, mas se acontecer de uma criança menor colocar, isso não vai fazer mal para ela, tá? Agora também nós temos os objetos que podem ser feitos de materiais inflamáveis, né? Eles pegam fogo facilmente. O papel e a madeira, por exemplo, são materiais que se queimam com facilidade, por isso não devem ficar próximos do fogo, né? E o você sabia? O símbolo apresentado na imagem é usado para identificar materiais inflamáveis. Então, todo material que pega fogo facilmente tem esse símbolo aqui, tá, gente? Ele serve para alertar as pessoas sobre os perigos de expor esse material ao fogo. Nos postos de gasolina, por exemplo, é impossível encontrar esse símbolo, pois assim como o papel e a madeira, a gasolina, o álcool e o querosene e os outros combustíveis também são altamente inflamáveis, ou seja, eles podem pegar fogo com facilidade e causar até explosões. Desse modo, tome cuidado ao ver esse símbolo em algum objeto, pois se ele entrar em contato com o fogo, pode provocar um incêndio, né? Então, sempre que vocês verem esse símbolo em algum lugar, toma cuidado, tá, gente? Presta bastante atenção. O Conectando o Assunto está falando dos balões, né? Que algumas pessoas soltam geralmente nas festas juninas. Gente, parece ser bonitinho, parece ser muito divertido, mas esses balões, eles causam muitos problemas. Um deles é atrapalhar as aeronaves, né, que vai causar acidentes, porque pode entrar assim na frente, né, tampar a visão de quem está dirigindo. E também quando eles caem em locais onde há materiais inflamáveis, eles provocam incêndios, né? Se ele cair em um pasto que tem grama, se cair em uma floresta, ele vai provocar um grande incêndio, tá? Então, por isso que eles estão proibidos por lei, gente. Não pode nem ser fabricados esses balões, vendidos, transportados e nem soltos. Isso é crime, tá? Então, não pode. Mas, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que fazem isso, tá? E você sabia?
nós temos aqui esse símbolo, né, de segurança do Inmetro. O que significa Inmetro? É um instituto, né, que tem esse nome de Inmetro, que é responsável por dizer se um brinquedo é seguro ou não. Os brinquedos aprovados por esse órgão, ou seja, que são seguros, recebem um selo de certificação, como mostrado na imagem acima. Muitas vezes, nas embalagens dos brinquedos, também é indicada a idade de quem pode utilizá-los. Então, além de falar se esse brinquedo é bom ou não para ser vendido para as crianças, ele também fala, né, qual a idade que é indicado o brinquedo, porque tem brinquedos que é indicado para crianças mais velhas e outros indicado para crianças mais novas, né? Devido ao tamanho das peças, né, o entendimento. Portanto, ao escolher um brinquedo, verifique se ele possui esse selo e se é adequado para a sua idade. Assim você saberá se o brinquedo é seguro. Então, se o brinquedo tem esse selo, vocês podem ter certeza que ele é seguro. Porém, também tem que ver se é indicado para a idade de vocês, tá? Aqui no quadro a seguir, temos algumas dicas de segurança recomendadas pelo Inmetro aos fabricantes de brinquedos. Cuidados necessários para a fabricação de um brinquedo. Então, para fabricar um brinquedo, eles têm que saber isso, ó. Eles não devem ter pontas ou extremidades cortantes. Não podem ter partes ou peças pequenas que possam ser engolidas acidentalmente. Não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico, né? Coisas que fazem mal se colocar na boca, tá? E por último aqui nós temos o Aplicando a Ciência, que vai falar se o brinquedo é seguro. O Inmetro aplica alguns testes, tá, gente? Que são chamados de ensaios. Eles testam os brinquedos em vários quesitos para poder saber se esses brinquedos são ou não seguros. Primeiro, tem o de impacto ou queda, né? Tem que testar esse brinquedo. Se ele caiu ou sofreu algum impacto, e o brinquedo se quebra, dando origem a partes muito pequenas, cortantes, pontas agudas ou algum mecanismo interno que possa ferir a criança. Então, se acontecer isso aqui, né, o brinquedo já não é seguro. Mordida. Avalia ao ser mordido por uma criança, o brinquedo gera partes pequenas, cortantes ou pontas perigosas. Também não pode acontecer, no caso de uma mordida. Tração. Tração é quando se verifica se o brinquedo gera pontas perigosas e se a criança, ao cair sobre elas, quando o brinquedo é tracionado, ou seja, puxado, arrastado ou movimentado. Então, tem que ver, né, se esse brinquedo, se ele se quebrar, se ele não vai furar a criança, né, se não vai machucar ela. Químico. Analisa a presença de elementos que podem ser prejudiciais à saúde do corpo. Então, se a criança tem que ver se esse objeto não é feito de um material que vai fazer mal para o nosso corpo, tá? Porque tem materiais que fazem mal. Inflamabilidade. Verifica se o brinquedo pega fogo facilmente e se o fogo pode se espalhar, caso ela passe perto de chamas com o brinquedo. Então, se a criança está passando perto de um lugar que tem chamas, esse brinquedo não pode pegar fogo com facilidade, né? E o ruído, verifica se o nível de ruído do brinquedo, ou seja, o barulho que ele faz, está dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, esse brinquedo não pode fazer um ruído muito alto, porque pode prejudicar a audição. Então, tem todo um limite, tá? Para o barulho que esse brinquedo faz, tá bom? O metro significa isso aqui, ó, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, né? Que tem a ver com a segurança do brinquedo. Então, todo brinquedo que é fabricado, ele deve passar por esse Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, antes de ser aprovado para ser vendido para vocês, crianças, tá? Isso é muito importante. Então, a partir de hoje, comecem a observar se os brinquedos que vocês usam têm esse símbolo aí, tá bom? Então, hoje nós encerramos a nossa aulinha de ciências por aqui.